Fala, mulambada! Estamos hoje aqui para um encontro diferente, começar a bater uns papos com o pessoal que pode ensinar algo para nós. E eu chamei para abrir essa conversa, abrir esse novo tipo de papo furado, João Areias, um dos maiores especialistas em marketing esportivo do Brasil, um dos primeiros, na verdade, né? Ou o primeiro, cara pioneiro em tudo, e que tem uma história muito ligada ao Flamengo. Mas para contar a história dele, melhor ele mesmo. Vou botar o João aqui para dentro e a gente vai bater um papinho aqui sobre futebol atual e um pouco do passado também, que a gente é velho, né? Vamos nessa. Cadê João? Aí, João Areias vai entrar. Lá ele. Pera aí, não apareceu tua imagem ainda. Agora aí, Joãozão, beleza? Quando eu ver aqui, recording in progress. Agora não demore, não. A gente tentou fazer essa conversa uns minutos atrás, eu errei aqui, conversamos sem eu gravar. Mas é tudo certo, já aprendi. Tu nunca erra, Arthur se equivoca. Obrigado, meu amigo. Ô, João, eu fiz uma brevíssima apresentação sua aqui para a galera. Seria legal você contar um pouco, porque tem muito jovem, né, que não te conhece. Você ficou tantos anos no Flamengo, mas já tem um tempo já que você meio que deu uma afastada. Conta aí para a gente tua história no marketing esportivo, meu amigo. Olha aqui, para falar de Flamengo, eu tenho que falar lá do 0 ano, né? Eu nasci em Laranjeiras, do lado do Fluminense, mas não fui contaminado. Fui morar na Praia do Flamengo até os 10 anos, depois dos 10 aos 20 aqui em Petrópolis, que é onde eu resido hoje, né? E trabalhei na IBM 15 anos, marketing em tecnologia, e depois entrei no Flamengo, né? Do Flamengo foi minha porta de entrada para o marketing esportivo, onde eu fiquei durante 30 anos. Depois, em 2017, saí, voltei para Petrópolis e entrei no marketing imobiliário com a minha imobiliária aqui, Remax Imperador, no Shopping Estação Itaipava. Todos estão convidados para tomar um café com Dom Pedro II, que é Isso é um o meu jabazeiro patrono. incontrolável, esse João Areias. É meu patrono, Dom Pedro tem uma foto enorme de Dom Pedro II. Você sabia que ele governou o Brasil durante 50 anos? A primeira cervejaria do Brasil foi feita aqui em Petrópolis, a Boêmia, que é um passeio maravilhoso. Palácio de Cristal, o primeiro foi aqui. Palácio do Imperador lá, fantástico. Casa de Princesa Isabel. É uma cidade cheia de história. Pô, vamos desfazer a República, então, é isso que está sugerindo, João? Você é monarquista? Não, eu sou monarquista para os idiotas, né? Idiota não, são pessoas notáveis. Mas quando a gente teve aquela votação para voltar à monarquia, Noventa e eles três. quiseram, eles quiseram voltar à monarquia no Brasil, não era para fazer isso, era para pedir a monarquia só em Principado de Petrópolis. Eu Ah, já ia ter o passaporte azul, ia ser igual o Mônaco, sem imposto, cassino rolando e tal. Tem, aliás, o Quitandinha aqui, maravilhoso, né? Foi feito para ser um hotel, o cassino, foi feito assim, mas aí veio o Gaspar Dutra e a mulher dele, que era da igreja, cassino e pecado andam juntos. Aí fechou o cassino, só fechou o militar, jogo. milico, meu irmão, com caneta na mão, É, perigo. é, Mas conta aí, é isso João. aí. Você falou, você ficou 30 anos no marketing esportivo. E eu me lembro que até começar a aparecer seu nome ao lado das palavras marketing esportivo, era algo muito raro e incipiente no Brasil, né? Você diz que não é o pioneiro. Quem veio antes de você fazendo isso, cara? Quem antes teve ideia disso? Na verdade, tiveram dois, né? Um foi tá lá dos Diários Associados, como é que é o nome dele? Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Ele contratou, fez aquele, ele era dono da Lacta também, além de rede de televisão Tupi, enfim. E ele criou um chocolate, a Lacta criou um chocolate chamado Diamante Negro, onde ele pagou ao Leônidas da Silva, que tinha sido apelidado na Copa da Espanha, da França, por um jornalista como Diamante Negro, e ele pagou a ele para usar o nome dele. Quer dizer, foi a primeira ação de marketing esportivo. E a segunda, que foi muito importante para o Flamengo, foi o Rogério Stenberg, que trouxe o Zico, Sócrates, com a ajuda da TV Manchete, da Coca-Cola e tal, mas eram fatos isolados. Assim como os jogos também de futebol eram transmitidos só a final, quando acabava o ingresso, que o dirigente não queria saber de televisão ao vivo, anunciando antes, etc. Mas, João, você falando aqui agora, pô, acabou que o nosso papo vai ir para outro caminho. Por exemplo,
Um sujeito como o Mário Filho, que criou os Jogos da Primavera, que começou a Isso. badalar o Fla-Flu, ele era um marqueteiro esportivo também, né? De uma certa É, maneira. não, marketing, as pessoas confundem muito marketing com comunicação. Marketing é estudo do mercado, né? Então Hum. você desenvolve, você estuda o mercado, o que é que o mercado quer, e você vai desenvolver produtos para atender aquele mercado. Quem vai comunicar isso são os publicitários, né? Então ele estava muito mais para um publicitário, quer dizer, vendendo ideia de jogos. Os jogos da Teu fazer a áudio parte. sumiu, teu áudio sumiu no meio aí, não sei o que que houve. Voltou? Voltou, mas perdeu o comecinho da sua resposta. Então, o Mário Filho ele tinha lampejos de publicitário, né? Ele criava muita coisa e tal, como várias pessoas. Mas é diferente de marketing, não é exatamente a mesma coisa. Você criar os jogos é legal, mas quem vai viabilizar os jogos é o marqueteiro, que vai arrumar dinheiro, quando não é bancado pelo governo. E normalmente o esporte até 87 era bancado pelo governo. E como foi essa revolução que rolou ali com o Copa União, o Clube dos 13, quando a CBF abriu o bico, disse que não tinha dinheiro e não ia fazer o Campeonato Brasileiro de 87? Eu entrei em 87, né? O Márcio Braga, através de um amigo comum, Bruno da Silveira, me convidou para ser vice-presidente de marketing do Flamengo, que era uma função que não existia no Brasil nos clubes de futebol. Só o São Paulo tinha lá o Celso Guelê, que também fazia alguma. Ele era de outra área, turismo, mas fazia alguma coisa de marketing. E o resto, ninguém tinha alguém de marketing. Ninguém sabia direito o que era marketing esportivo. Não tinha escola, livro, nada, curso, nada nesse sentido. E aí eu fui para o Flamengo, né? Primeiro também não sabia nada como é que ia começar a desenvolver os produtos, quando descubro lá uns alfarrábios, papéis que o Rogério Stenberg tinha deixado, que foi o meu livro, foi aqueles papéis que ele escrevia da cabeça publicitário, mas com a cabeça do marketing. E aí ele desenvolveu uma série de produtos e tal. Eu peguei aquilo ali e comecei a desenvolver. Logo depois arrumamos um patrocínio para o Zico, com a Blue Cross. E quando chegou em junho, a CBF veio a público dizer que não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Imagina o país do futebol não vai ter campeonato. Por quê? Porque viagem e estadia, que é o custo maior, era bancado pela Caixa Econômica, governo, e pelo Ministério da Educação. Um ano de inflação galopante, 100%, os dois chegaram, não temos dinheiro, você se vira aí. E aí a CBF veio a público dizer isso, né? Foi um caos. Surge aí, então, os maiores clubes do Brasil, com maiores torcidas, se reúnem e criam o Clube dos 13, União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, apelidado de Clube dos 13. E eles começam a se reunir, né, na sede de cada um, também não conseguem arrumar o dinheiro. Quanto é que precisar para fazer um campeonato? Eles vão convidar mais três para ficar um número bom para trabalhar, 16 clubes. Precisava de US$ 1 milhão para viagem e estadia, que é o custo maior. E eles se reuniam uma hora na sede de um, de outro, e não conseguiu dinheiro também, até que ia ter uma reunião no Flamengo, numa segunda-feira. Na sexta, eu perguntei ao Márcio, falei, Márcio, pô, meus amigos, meus colegas lá da IBM, meus amigos, estão perguntando se vai ter essa Copa União, que já se falava Copa União por causa do nome, União dos Grandes Clubes. Está com um problema, né? O Fluminense e o Internacional querem pular fora do barco, porque eles estão sendo pressionados, né, pelos sócios, pela torcida e tal. E eles falaram que nem projeto nós temos, então provavelmente segunda-feira eles vão sair. Eu falei, mas que só está faltando um projeto? Ele falou, um projeto, o projeto é tranquilo de fazer. Eu falei, mas como assim? Eu faço um projeto comercial, projeto de patrocínio, pronto, a gente leva e apresenta lá, naquela época era retroprojetor, um negócio desse tamanho que você botava umas transparências e projetava. Não tinha data show nessa época. E aí ele falou, então você vai segunda-feira apresentar. E no fim de semana eu preparei o projeto e apresentei, os clubes aprovaram. Eu fui para São Paulo, depois o Márcio falou, vai em frente. Mas aprovaram com uma ressalva. O presidente do Botafogo do Internacional manifestaram de cara serem contra a televisão, como todos eram. Quando eu falei que tinha que ter TV ao vivo, todo o campeonato, eles falaram de jeito nenhum, a gente só vende final de campeonato quando está lotado o estádio. Aí a gente vende. Mas nem pensar, o presidente do Internacional, Gilberto Medeiros,
a seguinte frase, nunca mais esqueci, está no meu livro. Eu quebro, mas não vergo. E o presidente do Botafogo, Altemar Dutra de Campos, duas figuras maravilhosas, mas era essa a cultura da época. O Altemar Dutra disse: eu não me vendo para a televisão. Esse era o sentimento em relação à TV. E acabou que a gente fechou com a TV Globo, depois fechamos com Coca-Cola, Varig, Editora Abril, aí foi a festa Agora, que saiu João, de 1 horas como que arrumamos é? 6 milhões. O pessoal era tão obtuso assim de não entender que um estádio com 100 mil ou 120 mil, porque dava 120 mil no Maracanã, não podia se comparar com o público que você teria na TV, né? Pois é, mas olha só, Arthur, futebol até hoje é dirigido por amadores. A grande maioria dos clubes ainda são dirigentes voluntários. São muito criaram essas marcas enormes, né? Não estou criticando aqui, não. Só que mudou, os tempos mudam, né? Aí começou a exigir profissionalismo. Enquanto os amadores, a visão deles é aquele palpite do bar. Ah, se botar televisão, ninguém vai. Para que eu vou ao estádio? Então, o medo era muito grande, não testavam isso, né? Então, só vendia para a televisão quando o estádio já estava todo vendido. Aí eles arrumavam um dinheirinho extra, que nem se preocupa, não tinha ninguém especializado para negociar com a televisão. A televisão comprava barato, né? E aí foi assim que. Mas quando a gente trouxe a solução, e a solução passava pela televisão, claro, passou também pela argumentação, pela apresentação que eu fiz, eles aceitaram, né? Tiveram que aceitar, falaram, ou é isso aqui, ou então não vai ter campeonato. E aí provou-se o contrário, aí eles puderam ver na prática que, pelo contrário, nós tivemos a maior média de público da história até aquele momento, só superado por um ano que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro. E depois demorou muito para ser batido esse recorde de 20 mil pessoas por partido. É verdade. 20.362 pessoas. 2019 só que bateu o recorde. Foi bastante, É isso quase aí. 30 anos de recorde, né? É Agora, isso aí. João, o Márcio te chama para trabalhar no Flamengo ali em 86, no olho do furacão. A vice-presidência não tem remuneração, não tinha uma dotação de verba. Tu parou de trabalhar na IBM, encarou essa de sacrifício pelo Flamengo? Exatamente. Eu não podia, dois filhos pequenos, né? Eu tinha que trabalhar. Então, eu ia para lá, como todo dirigente até hoje, voluntário, vai depois do trabalho. Então, como eu morava ali perto no Leblon, eu ia sair da IBM, chegava às 5h30, 6 horas no Flamengo e ficava até 8 horas. E aí o que eu fiz? Né? Isso foi em janeiro, quando eu entrei. Em fevereiro, eu tirei férias e falei para minha ex-mulher, mãe dos meus filhos: olha, eu de manhã levo as crianças à praia, família, de tarde, o Flamengo. Então, eu ia todo dia de tarde para o Flamengo. Aí, né, foi nesse momento que eu saí, eu dividi uma sala com o José Beristain, com você vê, no departamento de marketing, dividi uma sala com o José Beristain, do vice-presidente de finanças, e o vice-presidente jurídico, era o Clóvis Sayone. E aí eu acabei arrumando uma outra sala lá, né, onde era a antiga sala Moreira Leite, ali do lado e tal. Aquela bagunça, né, e tal, mandei limpar, mandei pintar, chamei, consegui botar uma secretária para começar a trabalhar. Não é secretária, ela é auxiliar mesmo, para ficar durante o dia, pelo menos, para atender, começar a ver as demandas que a gente tinha, levantar dados e tal. Que era a Rosana, até, Rosana Michelotti. E aí, é, assim foi criado o departamento do Flamengo, cara, de marketing do E Flamengo. quanto E tempo tem você pessoas. demorou para fazer opção mesmo pelo marketing político, sair da IBM e falar, vou viver disso? Como foi isso? Quantos anos tu levou aí das 5 da tarde para lá, pô? Olha, foi rápido isso, porque naquele ano, né, quando eu e o Celso vendemos para a TV Globo, nós entregamos lá, falamos aqui, ó, com o dinheiro da TV Globo já é mais do que o dobro do que vocês precisam fazer o campeonato. Agora eu cheguei e falei para os clubes, agora vocês arrumem uma agência de publicidade, não havia agência de marketing esportivo, é uma agência de publicidade para vender as outras coisas que a gente dizia, ó, tem mais isso, 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 isso. Eles mandaram eu e o Celso sair da sala. Tu não entendeu bem, né? Falei, pô, falamos alguma coisa errada. Aí, daqui a pouco a Maria, secretária, a imprensa toda do lado de fora, sempre, né? E a gente lá olhando para os caras, assim. Aí voltamos, e eles falam assim: a partir de agora vocês passaram a ser diretores de marketing profissionais. Nós somos os dois primeiros profissionais do Brasil, eu e o Celso. Porque não havia dirigente profissional, dirigente amador que tinha virado profissional. O Horta depois foi, mas foi depois, né? E aí eles falaram o seguinte: olha,
Da televisão vocês não ganham nada mesmo, né? Já trouxeram, acabou o dinheiro. Agora, do que vocês trouxerem daqui para frente, nós somos 16 clubes. Vocês vão ser o 17º clube. Vai dividir entre vocês dois. Um 17 avos. Dá mais ou menos 5%, um negócio assim. E aí a gente trouxe Coca-Cola, Varig, Editora Abril, Dover, contratos de licenciamento que nunca tinham sido feitos. E aí, com isso, eu pude sair, pedir licença da IBM, não saí direto, com 2 filhos pequenos, né? E fiquei até, isso foi de 87 até 90, eu fiquei de licença, com licença da IBM, sem remuneração, mas recebendo do. E aí, em 90, virei sócio do Pelé e acabou, saí da IBM, Ó, porque não tinha mais jeito, os caras estavam cobrando. entendi. Pô, maneira, uma trajetória interessante, ó, corajosa, né? Mas ainda bem que tu conseguiu manter aí o barco, né, amigo? É difícil. Agora, João, pô, então tu pegou o futebol praticamente da pré-história da comercialização. Hoje em dia a gente está no futebol business indiscutível, né? Ainda que haja muito amadorismo, a estrutura é profissional, todo mundo é pago, tudo é com dinheiro, a proteção às marcas e aos direitos é muito mais intensa e eficiente. Como é que você avalia essa mudança? Onde você vê mais mudança? E por que aconteceram essas mudanças? Você participou disso. Sim, participei. Uma coisa que eu sempre lutei desde o início, quando eu vi aquele potencial todo do Flamengo, 40 milhões de clientes fiéis, qualquer empresa gostaria de ter, que não existe fidelidade igual. O cara pode trocar de partido, de esposa, de esposo, enfim, de emprego, mas de time ele não troca. Não é isso? A maioria, pelo menos, 99,999. Então, o que que acontece? Eu sempre falava o seguinte, gente, com esse potencial, com essa clientela fiel, o Flamengo dever 3 meses de salário é um absurdo, 40 milhões de clientes fiéis. Nós não sabemos explorar isso. Então, nós temos que profissionalizar o clube. Sempre briguei, bati nessa tecla, cansava de me ouvir falando. Nós temos que profissionalizar e dar transparência. Com a transparência, você atrai investimentos de todos, desde o torcedor até as empresas, televisão, tudo isso. E eu sempre briguei por isso. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, morei lá de 92 a 94, por causa da Copa do Mundo, onde eu representei toda a seleção brasileira, tetracampeão do mundo para a publicidade. Lembra do Brahma número um, mais um, mais um? Tudo aquilo eu negociei com os jogadores. Tudo obra tua. Depois também foi a primeira seleção, acho que a única que teve um representante só representando todos os atletas. Aí voltei para o Brasil, o Sávio passou a ser meu cliente. Eu já tinha tido o Pelé, que aí eu saí da Pelé quando eu fui morar lá. Depois a seleção, depois o Sávio, que eu representei do início ao fim da carreira, né? Até hoje somos amigos, enfim, meio parentes, porque eu sou padrinho dos filhos dele, meu filho também é padrinho de outro filho dele. Então, eu sempre briguei muito pela profissionalização, e você acompanhou isso, né? Na época eu fui até pré-candidato, que era o nosso lema era esse. Tinha até uns logos, que eu não me lembro mais, raça, amor e gestão. Isso, Né? raça, amor e Ao invés gestão. de paixão, era Verdade, gestão. verdade. Isso acabou se concretizando com Walter Matos, que conseguiu, numa outra eleição, trazer um grupo fortíssimo de empresários que, pô, não sei como é que ele conseguiu reunir Walter os Matos era o caras. cara do lance, galera. Para quem não sabe O quem é o. presidente, o presidente do Lance, na época, flamenguista, né, roxo, doente, doença, é doente mesmo. Né? E ele conseguiu reunir um grupo, cara, que era presidente da Visa, presidente da Cielo, presidente do Banco Brasil Plural, presidente do Free Shopping, cara, um timaço. Ele conseguiu botar esses caras num dia de semana, de manhã, na praia de Botafogo, ali na Giovanni, na agência de publicidade, e me convidou para participar da conversa. E a conversa dele para convencer os caras a irem lá, falar sobre o Flamengo, foi tudo dá certo na nossa vida, pessoal e profissional, menos o Flamengo, que tem 40 milhões de clientes, que todos vocês aqui gostariam de ter, fiéis, e deve 3 meses de salário os jogadores. Então, é um absurdo, a gente tem que mudar isso. Né? E aí, na conversa lá, os caras acabaram virando para mim, que estava há mais tempo dentro do esporte, falaram, o que, que a gente faz, João? Eu falei, muito simples, tem que profissionalizar e dar transparência, como o Real Madrid fez. Eu morava em Madrid nessa época, quando ele foi nos anos 2000, na verdade, ali para o ano 2000, entrou o Florentino Pérez, profissionalizou, eu fiz lá o curso de gestão, Sávio fez, o Casilhas, goleiro, também participou, de um grupo de alunos lá. Né?
E a gente fez lá 4 meses de um MBA que eles lançaram para mostrar a transformação, que era a aula dada pelos caras que fizeram. Eu trouxe aquilo para o Brasil, comecei a dar consultoria e tal. Acabou que, quando eles me convidaram para coordenar a campanha, acabou sagando o presidente, não era ele, no início era Landim e Valim, mas os dois foram impugnados pelo pessoal da Patrícia, por causa de estatuto, lá, detalhes lá burocráticos. E aí saiu Bandeira, né, o Walter D'Agostino, para candidato, eu coordenando aquilo, era o último mês de eleição, e o Bandeira acaba realizando o que eu coloquei como condição para vir coordenar, foi o BAP que me chamou, eu estava nessa época em Santa Catarina. Eu falei, olha, eu só vou se for para mudar o modelo de gestão, se for continuar esse modelo aí de amadorismo, eu nem quero ir, estou fora. Aí, não, João, justamente para isso, por isso que você tem que vir coordenar, porque aí, durante a campanha, o Fred Luiz se juntou à campanha, um senhor executivo, que acabou sendo o CEO do Flamengo, né? Então, o Bandeira foi leal à causa inicial, ou seja, vamos profissionalizar. Ele passou 6 anos praticamente sem ganhar nada e preparou todo o terreno para o Landim, que depois só veio e colheu, né? É isso. E agora está fazendo coisas que eu critico, né? Porque ele está novamente a coisa política está se sobrepondo ao profissionalismo. Sim, Então, voltou o negócio do desemprego lá para amigo, voltou ele, as coisas. ele, ele não precisava fazer isso, ele podia manter, porque ele pô, é super capaz, inteligente, não precisava. Mas tem gente do lado dele que eu conheço e que acaba, de alguma forma, influenciando, enfim. Então, o Bandeira fez isso. O que o Bandeira fez? Falou, Fed, você vai tocar o dia do. Você vai ser o presidente profissional. Foi pago, remunerado, como devia ser. E montou lá a equipe profissional para tocar o dia a dia do Flamengo. E o Bandeira foi cuidar do institucional. O que é o institucional? A parte política, que era blindar o Fed, da porrada que vinha de torcida, de dirigente, de conselho, porque quer título de qualquer maneira, né? E o Bandeira ficou com a parte de negociação das grandes dívidas do Flamengo, É. Mas você né? falando assim, João, você falando assim, parece que essa pressão era apenas por ambições esportivas. E o negócio foi bem menos, foi bem mais pedestre. Os caras não queriam pagar estacionamento, galera, porque tinha estacionamento grátis na Gávea, onde É a gente isso. deixava os carros por meses, e tudo bem. Os Isso. caras não queriam Ué, pagar. Era uma briga terrível. Coisas como a exemplo, Oi, assim, né? a Oi ali do lado usava o Flamengo como estacionamento. Pois é, cara, é brincadeira isso. Agora, eu É. assim, eu trabalhei na gestão, acho que eu sou insuspeito para falar, que eu só fiquei lá 16 meses, João. Mas havia profissionalismo realmente. Não tinha indicação de brother, não tinha Isso, amigo trabalhando, e a coisa era toda muito, muito certinha. Eu acho eu que o tenho único medo. vacilo do Bandeira, na minha opinião, foi ter, primeiro, não cumprido o prometido de não tentar reeleição. Mas esse é um bichinho que 11 entre 10 eleitos sucumbem, né? Não tem jeito. Eu já contava com a possibilidade. Mas o final do segundo mandato me decepcionou muito a questão da candidatura dele. Eu acho que ele deveria ter se licenciado do cargo, porque a gente sempre bateu por isso. Não aproveitar do Flamengo politicamente. Quem for, quiser ter um cargo público, larga o Flamengo. E ele manteve. O que gerou a desculpa para Marcos Braz hoje ser vereador e vice de futebol. Né? Não, e o Márcio Braga também foi deputado federal, Sim, mas o né? Márcio não estava lá, não estava prometendo nada. É, não, é verdade. No caso, Não, foi mas o. eu digo, o clube acaba dando uma projeção que, de alguma forma, Arthur, a gente tem que ser também honesto, né? Eu falo assim, muita coisa do que eu consegui depois foi graças à projeção que o Flamengo me deu. Ninguém sabia o que era João Henrique Areias, pô, nada, Claro, nada. claro. E a Sim. partir daí, claro, por exemplo, eu fui ser diretor da Arena do Grêmio, né? Foi outra coisa que eu passei por estádios, né? Fizemos estádios. Eu tive 3 estádios na minha vida. Volta Redonda, que a gente levou o Flamengo para jogar lá, porque o Maracanã era uma maluquice, caro. O Flamengo não levava nada do Maracanã, todo mundo levava menos o Flamengo, a gente levou fizemos lá o estádio da Portuguesa, para Flamengo e Botafogo. Eu coordenei aquilo lá, depois o Flamengo fez um muito melhor, na Arena época eu fiz Petrobras. Eu Arena lembro. Petrobras.
Aquele ano a gente quase caiu, João. Pô, foi foda. É, 2005. e primeiro naming rights do Brasil, junto com a Nena Kyocera do Atlético Paranaense, mesmo mês. Também tem essa, né? Porque a Cara, gente. a gente quase caiu aquele ano, João. Que doideira. Cara, aquele quase caiu. Foi, foi... Ah, mas o Flamengo é isso, um ano campeão brasileiro, um ano o outro briga para não cair, cara. Não Como tinha você vê uma. hoje o Flamengo, João? Em que nível você assim? Eu sei que você está de fora, que você não está lá dentro, mas você tem noção do que o Flamengo tem feito? Tem uma transparência, né? As contas estão aí para a gente ver. Arthur, eu te confesso que nem reunião de conselho eu tenho participado mais. Aqui em Petrópolis, eu padecendo, cara, quando eu desço aqui, chega naquela linha vermelha, liga o botão do estresse, cara. Sabe, aqui, Petrópolis é a cidade mais, uma das 10 cidades mais seguras do Brasil. É sempre a mais segura do estado do Rio. Sério, você pesquisa aí no Google, você vai ver. Então, Fala isso aqui é agora, uma coisa. outra coisa que você fala é que vai ter praia ali em Petrópolis em breve, né? Também. Mano, deixa isso para lá, pô. Mas a natureza tá brava, ela tá. Estão falando aí que daqui a 50 anos vai cobrir aí a Lagoa, Ipanema, Leblon. Isso aí é outra história. Mas então é isso, cara. Aqui a gente tem qualidade de vida e está perto do Rio, quando precisa. Eu só vou ao Rio por causa das minhas netas hoje. Elas é que me tiram daqui para ir para o Rio. Eu trabalho muito aqui, continuo trabalhando, mas aqui é um paraíso. Qualidade de vida é outra. A gente tem internet banda larga, pode se comunicar com o mundo inteiro. Tem uma casa de show maravilhosa aqui no Shopping Estação Itaipava, Soberano, que vem Ivan Lins, já veio um monte de gente aí boa, João Bosco, enfim. Enfim, então temos tudo aqui, cinema e tal, e uma tranquilidade, a alimentação é ótima. O vinho também é bom, agora está meio calor, mas enfim. Casa d'Ângelo ainda existe? Existe em Petrópolis, temos um Museu Imperial em Petrópolis, temos a Casa da Princesa Isabel, é muita história. Dom Pedro II governou o Brasil por 50 anos, cara, e a maior parte do tempo daqui. Então, tudo que é primeiro foi aqui. A primeira cerveja do Brasil, eu sei que você não gosta, a Boêmia, é daqui. A, a primeira ligação telefônica internacional foi Dom Pedro II com Graham Bell, daqui. Ele ficou amigo do Graham Bell numa feira que ele foi e acabou que vamos testar uma ligação internacional com o Brasil, porque é para mostrar a dificuldade daquela época. E várias coisas, então, eu gosto muito de estar aqui. Eu me sinto em casa, minha mãe era daqui, Ah, enfim. tá bom. Tu já falou de Petrópolis pra caramba. Fala o que que você acha do Flamengo hoje. O Flamengo hoje está no ponto que a gente queria do ponto de vista econômico, né? Realmente o Flamengo hoje sanou as dívidas, é o que mais fatura. Só que aí gera um outro problema, Arthur. Eu vou falar uma frase do Márcio Braga que é romântica, mas eu acho que ela devia ficar na cabeça dos dirigentes. Quem paga a conta do Flamengo é o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Ele falava isso em relação ao do Rio. Então, nós não queremos eles fracos. Futebol não se joga sozinho, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo o ano inteiro. Senão vai virar Real Madrid, vai virar Real Madrid e Barcelona, porque não tem graça aquele negócio lá. Eu fiz um levantamento uma época, cada 10 campeonatos, na época ainda era forte, tinha dois que não eram ganhos pelos dois de 10 campeonatos que não era ganho pelos dois clubes mais fortes. Então, você manter o Brasil tinha condições de ser a NBA do futebol, né? Só que hoje, pô, nós estamos muito longe disso, e até a seleção perde para qualquer time que aparecer, né? Total. Então, nós somos muito fracos. Então, o Flamengo, eu vejo assim, com um modelo de gestão ainda muito bom. Temo por essa administração que o Landim está fazendo, eu acho que tem uma dose política que não precisava ter. Ele puder consolidar mais isso para evitar que não venha um maluco aí e retrocesso. E, pô, 2 minutos, tem um estatuto lá que não foi mudado totalmente. Ele Verdade. é o mesmo de 120 anos atrás. 82, tá vendo exagero, é de 82. Tá, é Pois é, outro século, porra. outro século. Então, tem que tomar esse cuidado aí. E outra coisa que eu falo sempre, Arthur, até outro dia foi motivo de um desabafo com você, né? Aí já não é mais só do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, como eu disse, está no caminho certo. Ele podia liderar até essa questão do profissionalismo junto aos outros clubes, ajudar os outros. O Flamengo já foi muito ajudado, Arthur. O Márcio Braga fala que na primeira vez que ele assumiu o Flamengo,
Nem estatuto ele achou no Flamengo. Ele ligou para o Horta, então presidente do Fluminense, pediu: Horta, você tem o estatuto do Flamengo aí? Ô, Márcio, estatuto? Pô, você não tem? Não, não tenho. Estou te pedindo, você tem aí? Eu tenho um aqui no meu museu do Fluminense. Eu vou te emprestar, mas com carta, com não sei o que, recibo, para você me devolver. Porque faz parte do museu, que o Fluminense era muito mais organizado que o Flamengo. Muito mais. Mas olha, não é só o estatuto, não, Horta, que eu quero. Eu quero também o teu, um vice-presidente. Eu preciso de um financeiro e de um jurídico, a nível de vice-presidente. E o Horta emprestou também. Mas, Sei. cara, é isso, entendeu? Engraçado, né, João, que o livro do Mário Filho, o Histórias do Flamengo, Ah, ele começa com a seguinte frase: quem quiser saber a história do Flamengo, que vá ao Fluminense. é isso O aí. Flamengo É não isso aí. guarda nada, o Fluminense guarda tudo. Né? É Então, incrível como não mudou isso. Isso foi em 77, pô. você tem maneiras de criar um equilíbrio econômico, tem maneiras de criar. Eu sempre falo, gente, não vai muito longe, vai na Inglaterra, pô. Lá os caras têm uma base de dinheiro, dinheiro que eles pegam de televisão, etc. Eles fazem aquela base, né? Todo mundo ganha, sei lá, 50%, 40%, e o restante, 60%, divide. Mais torcida, vitória, põe competição, porra, técnica. Mas Né? o E aí, pessoal se o reclama, Flamengo. cara. Todo mundo anda na aba do Flamengo, João. Todos os clubes hoje em Exato. dia precisam muito do Flamengo. Pois é, Mas fazem tudo para sacanear o Flamengo, pô, o tempo todo. pois é, mas não é, mas olha aqui, eu tenho visto a postura, às vezes, do Flamengo. Márcio Braga teria uma postura como essa. O pessoal do Flamengo está fazendo, como eu já vi outros dirigentes que já passaram, já até morreram, não vou nem ficar falando, mas olhando para o seu próprio umbigo. Sim, sim. Eu sou maior, eu quero mais aqui e tal. Porra, não É. cai criando. O Flamengo com o Landim, de uma certa maneira, se tornou muito centrado em si mesmo, né? E do muro da Gávea para dentro. É Aquele isso papo aí. do Leblon que hoje em dia não encontra eco mais na torcida. A torcida se revolta com isso, né? Mas olha aqui, não é inteligente. Não, não é. Não é. Não é inteligente. É o que eu te falei. Olha o futebol inglês. Futebol, o que, que eles querem lá? Eles querem maior equilíbrio na competição, porque gera mais dinheiro, mais recursos, e eles podem trazer mais estrelas, o espetáculo vai. Entendeu? É um ciclo virtuoso. É No isso. Brasil é o vicioso, quer dizer, tudo para dar errado. Vamos deixar Corinthians e Flamengo virar Real Madrid e Barcelona e o resto que se dane. Não é assim, cara. É ruim para todo mundo. O É. cara tem que enxergar isso. Ele vai ganhar O jogo onde? tem que melhorar também, né, João? Aquele negócio que a gente Bom, estava reclamando do teu desabafo depois do Flamengo e Atlético de Goiás, que foi um eu te espetáculo falei, lamentável, né? eu te falei como é que foi aquilo, né? Eu olhei, acabei de ver, eu falei, porra, cara, eu tenho que falar, o que eu não falo. Normalmente sou muito comedido aí, né, nesse ponto. Mas eu falei, eu vou, porra, não aguento. Eu comecei a falar com minha mulher, que é vascaína. Aí eu falei, não, eu preciso reclamar com alguém aqui da minha turma. Né? Aí fui olhar no telefone, falei, porra, Arthur é o primeiro. Ah, né? Tal, vai ser você, Arthur, você vai ouvir. Aí descarreguei no teu ouvido. O que, que eu descarreguei? Arthur, eu sempre olho o esporte, né? Qualquer evento esportivo, eu procuro observar várias coisas, porque eu trabalho nisso, eu tenho, acaba sendo meio que automático, um pouco de obrigação. Então, olho a organização, olho, enfim, olho diversos aspectos e veja até que ponto o cara está dando conforto para o torcedor, vai proporcionar um espetáculo, vai dar segurança, etc. Então, tudo isso eu olho. E o espetáculo, para mim, é o ponto máximo, porque eu gosto de assistir. Cara, eu, quando era garoto, eu ia ao Maracanã ver Vasco e Bangu, porra, que era um jogaço. Né? A gente, aliás, apanhou do Bangu lá de 3-0, uma decisão de 66. 66, que eu estava, eu vi. Foi Né? tu, então, porra. Era um timaço, era um timaço. O Botafogo era legal, era gostoso ver. Tá? Claro que na hora que jogava o Flamengo, pô, era contra todo mundo. Mas eu ia, porque era bom de ver, era um espetáculo, era um balé, era uma dança. Né? E o que, que acontece? Hoje, Arthur, esses jogadores eles estão mal educados, mal instruídos, porque eles não sabem que quem paga o salário deles não é o clube. Alguém tem que dizer, companheiro, não é o clube que está te pagando. Está vendo aquele cara ali na arquibancada? É ele que está pagando. Está vendo aquela marca que está anunciando? É ele que está. Sabe o que é que eles querem? Por que, que eles estão pagando? Eles querem espetáculo. Eles não querem ver você
qualquer coisinha, uma esbarradinha cai, faz cera, faz cena. Porra, isso não é. Peito juiz o tempo todo. É muito chato isso, cara. Sumiu teu áudio. Sumiu teu áudio. Está em silêncio. Meu, um, Voltou. dois, três, um, dois, três. Deve estar com Voltou? mau contato aí teu microfone. Não, meu tá funcionando. Eu fiz hoje duas videoconferências, mas tudo bem. É, sei lá Aí então o que é. deve ser o Zoom aí que está É, com. pode ser o Zoom. E aí eu falando, eu falei, Regina, olha aqui, o que você está vendo ali? Um espetáculo? Eu não estou vendo um espetáculo. Vamos ver um jogo da Liga dos Campeões? Aí ela falou, realmente é diferente. É, porque eu não tenho, cada um fica. Primeiro, aí vem um negócio que é preconceito meu, confesso que é preconceito. Brinquinho, cabelo louro, isso é bom para mim, para você. Porra, jogador de futebol, cara, eles viraram, como é que, opinion maker, não, influenciadores. Eles hoje estão mais preocupados com a imagem de influenciador do que com jogar futebol, pô. O cara quer ter não sei quantos likes, quantos seguidores, pô, porque ganha uma grana com isso também, né, no Sim, marketing. sim, sim. Mas, porra, então, o que ele tem que fazer, está fazendo mal feito. E na hora de ir para campo, por que fica caindo? Tá bom, eu tenho uma coisa que eu sei, porque eu já atuei muito com jogador. O calendário do futebol brasileiro continua um horror, né? Não aprenderam. A gente conseguiu instituir o ponto corrido. Você sabe que foi uma apresentação que eu fiz com um grupo de trabalho em São Paulo, em 2002, que apresentei pontos corridos, que estava fazendo o Estatuto do Torcedor. Estava a TV Globo, estava o Raí, enfim, um monte de gente. O Juca Kfouri, o Walter Matos. Aí me chamaram, eu morava em Madrid, para apresentar pontos corridos e calendário. Apresentei os dois aprovados por unanimidade. Pontos corridos a partir de 2013, os motivos, que era outro tabu, que nem a televisão, aí foi aprovado por unanimidade, foi implantado. Calendário. Porra, o Ricardo Teixeira chegou a anunciar que ia mudar, porque foi aprovado, depois é óbvio, né? Teve forças maiores aí de patrocínios e tal que não deixaram. Mas esse calendário é horroroso, cara. O Campeonato Brasileiro é para ser jogado só fim de semana, e dá para fazer, e as Copas, meio de semana. O Campeonato Estadual, no início do ano, 8 semanas no máximo, que é demais até, mas tudo Demais. bem. Pode ter 16 rodadas, jogar meio de semana, fim de semana, porque aí o técnico está arrumando o time, tem que É, ver o jogador. pré-temporada, bota os moleques para jogar. 8 semanas no máximo, depois 38 de campeonato, só fim de semana. Dá para botar as datas tudo direitinho. E joga no meio de semana, você joga Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Né? Sim, Dá sim. para fazer, mostramos isso lá, aprovado por unanimidade, não implantado. É, mas aí, Então, João, sistema confederativo, é uma foda. Porque aí o que, cada que um acontece? negocia para o seu lado, né? Aí joga sábado, domingo, sábado, quarta, domingo, meio de semana, fim de semana. Jogador treina em aeroporto. Na hora que ele entra no palco lá, ele também está meio estourado. Pô, é óbvio que está. É claro, é Aí claro. você tem que ter um elenco grande, como o Flamengo pode ter economicamente, então dificilmente o Flamengo não vai estar entre os três primeiros. Mas não precisa desequilibrar a arrecadação de televisão, pô. Não precisa. Põe uma base, põe três itens, três pilares, que vai depender de performance, de público e tal. E o Flamengo sempre vai estar na frente e vai ganhar mais aqui nessa. Mas tem que ter uma base boa para todo mundo ficar forte. Ó, João, olha só, nosso tempo está acabando. Eu acho que ainda ficou muita coisa para a gente conversar. Acho que a gente vai marcar uma segunda conversa. Vou A jogar essa hora que você primeira ali no quiser. YouTube, o pessoal vê. De repente vão surgir perguntas e a gente arma outra. Muito obrigado, Isso. Mole, por essa estreia aqui desse Papo Mulambo. Você é um poço de história boa. Eu sei que a gente não falou nem um décimo do que a gente poderia conversar. Muito obrigado, João. Foi demais conversar contigo depois de tanto tempo. Obrigado a você, Arthur, e se cuidem, cara. Você é uma figura que tem que continuar por muito tempo aqui perturbando a gente. Obrigado, irmão. Estou me cuidando, estou todo certinho agora. Todo certinho, juro para você. Valeu, Tá bom. irmãozão. Grande abraço. Grande